Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Estou aqui de quarentena, entretanto, estar de quarentena não quer dizer que não estou fazendo nada, estou estudando, mantenho meus estudos, planejando as aulas para vocês. Esse vídeo aqui vai para o primeiro ano, todas as turmas de primeiro ano, para dar uma auxiliada em como está indo as pesquisas, né? A gente estava conversando sobre mitologia, e é sobre isso que eu vou falar um pouco hoje também, e já sobre a próxima atividade, que vai ser o início da filosofia. Então, por mitologia se entende esse conjunto de histórias fantásticas e lendas de todos os tipos que aconteceram nos estados que falavam grego antigo. Aqui eu vou colocar onde é que hoje é esse local, é entre a Grécia e a Itália. Na época não existia Grécia, não existia Itália, o que existia eram várias cidades-estados. Eu vou botar também um mapinha aqui com as diversas cidades-estado. A gente tinha Atenas, Esparta, tínhamos diversos locais desses onde um regime próprio, né? Atenas foi o primeiro estado a desenvolver uma democracia, ainda que seja uma democracia que a gente pode conversar se é realmente uma democracia, mas isso não é bem o intuito que a gente vai conversar agora. Bom, por que mitologia não é religião? Vamos primeiro separar isso aqui, agora a gente vai entrar no assunto que também pode ser um gancho ali para nossas aulas de religião, né? Quem tem religião comigo. Bom, religião é um conjunto, eu expliquei na aula, né? De crenças, de ritos, de valores e de uma cultura própria, né? Já na mitologia, a gente tem essa questão de estar em todos os lugares da vida das pessoas. Vocês vão lembrar quando eu expliquei que quando caiu um raio do céu, o pessoal falava assim, Zeus está bravo conosco. Então não existia um limite onde aqui a gente está falando de mitologia, aqui a gente está falando das coisas como elas são. Não, era tudo mitologia. Tudo era mitologia na vida daquelas pessoas. Hoje nós vivemos em um estado laico, né? Então a gente tem diversas religiões temos diversas religiões que convivem em harmonia umas com as outras. Na época não, na época era só mitologia. Se você não acreditava na mitologia, você poderia ser considerado um herege e ser até morto, né? Sócrates foi um desses caras que foi acusado de ir contra a mitologia, de profanar contra os deuses. Bom, o que é importante então vocês saberem nessa aula? A mitologia, como ela era, não dava espaço para aquilo que os filósofos queriam fazer. Então a gente tem ali Tales de Mileto, temos Platão, Pitágoras, Heráclito. Todos esses filósofos buscavam entender o mundo em que eles viviam para além da mitologia. Eles queriam superar a mitologia. A gente pode aqui citar o exemplo, por exemplo, de Aristóteles, que foi um grande cientista, né? Um grande geógrafo. Um aluno de Aristóteles chegou a dissecar animais. Então eles tinham um pensamento científico já naquela época, coisa que a mitologia não permitia. Os filósofos estavam inaugurando um novo jeito de entender o mundo, né? Os filósofos compreendem o mundo com a razão e não com a mitologia. Os filósofos vão chamar esse conjunto de entender o mundo com a razão de logos. Logos, para ele, é o que significa razão para nós hoje. Eles vão querer olhar para os fatos do mundo e vão pensar assim, como eu posso solucionar esse fato de uma forma racional e não mitológica? Então agora eu vou citar aqui uma estrofe do Pierre Grimal, né, sobre esse assunto. Vamos lá. A mitologia se opõe ao racional, porém são duas funções igualmente fundamentais para a vida do espírito. Aquilo que hoje não conseguimos explicar com a razão, tendemos a buscar um certo tipo de mitos para tentar explicar. Como vocês podem lembrar que eu já falei em aula na questão do amor, né? Quando você está com o coração partido, você fala, estou com o coração partido. Bom, mas o seu coração, ele não está literalmente partido, seu coração está bem intacto. Mas como é um sentimento que está para além da nossa razão, a gente busca passar ele através de uma mitologia para as pessoas entenderem. E todo mundo se entende assim. Bom, enfim, o logos, então a razão, né, é verdadeiro quando atinge o seu discurso uma explicação racional sobre os fatos. Então o logos, ou seja, aquilo que os filósofos queriam fazer, era buscar
explicações racionais sobre os fatos, como as coisas aconteciam. O mito não se limita aos seus termos, ele funciona mais como uma obra de arte que esboça entre linhas uma revelação que ajuda a compreender o mundo. Então aí tem uma coisa interessante sobre o mito, né? O mito, entre linhas, ele sempre está explicando alguma coisa pra gente. E a gente tem que fazer então esse movimento de tentar compreender o que tem por trás desse mito. O mito de Prometeus, por exemplo, foi um titã que trouxe o fogo dos céus para a terra. Esse movimento de trazer o fogo dos céus para a terra irritou Zeus. Zeus então dá um castigo para Prometeus, e esse castigo é simbolizado com a morte todos os dias de Prometeus, né? Prometeus ele se regenera e vem um pássaro e come todos os órgãos dele, e ele não morre, porque ele não pode morrer, mas ele sempre está sofrendo, né? Essa ira de Zeus com Prometeus, que deu fogo para os humanos, podemos compreender como a ira de um deus que está sendo desafiado pelos humanos, que agora, com o conhecimento, com o fogo, o símbolo do fogo, a gente pode transferir para conhecimento, está tomando o lugar dos deuses. Então, o mito em si, ele nunca vai ser uma coisa vaga, ele vai sempre tentar transmitir para a gente alguma mensagem. E essa mensagem a gente pode tentar entendê-la de forma racional, né? Então, o resumo para a gente completar essa aula aqui é: o que é a mitologia? A mitologia é esse conjunto de histórias fantásticas que buscavam expressar aquilo que era o mundo. A filosofia, ou seja, o logos, a razão, vem em contraponto a essa visão. A filosofia vai tentar explicar racionalmente como é o mundo. Então, gente, acho que era isso que eu tinha a trazer para vocês hoje. Espero que vocês estejam passando uma quarentena muito boa em casa. Eu lembro vocês, para vocês se cuidarem, ficarem em casa, lavar a mão toda hora mesmo, assim, porque a gente tem que ter um cuidado redobrado, não só conosco, mas sim também com os nossos familiares, as pessoas que a gente gosta, tá? Espero que volte logo às aulas no Seno. Estou com muita saudade de dar aula, estou com muita saudade de vocês, dos professores e tudo mais. Enfim, se cuidem. Abraço, até a próxima.